Louvado seja o nome de Jesus. Amém? 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler com vocês esta palavra para depois seguir com a ministração. Nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concebida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude da vinda do Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai a honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvindo esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis
em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Não, desculpa aí alguma falha na leitura, porque a vista não ajuda, o óculos também não. Pastor, desde que teve aquela dor de angina que está cansando, né? Mas tudo isso mexe com a nossa concentração. Realmente vamos precisar tomar os devidos cuidados, fazer exames e tudo mais, porque não está funcionando igual antes, né? E, enfim, a sensação, glória a Deus, né? A sensação é essa, que, usando aqui as palavras de Pedro, né? Glória a Deus. Como é que Pedro diz aqui? Breve hei de deixar este meu tabernáculo. Pronto. Glória a Deus. Eu vou a certeza de para onde a gente vai, né? Mas vamos trabalhando enquanto isso. Glória a Deus. Vocês percebem que Pedro até diz aqui nas palavras dele: eu vou continuar instruindo vocês. Não é que ele, depois que morresse, voltasse. Até porque depois que se vai desta vida, não se volta mais para ela. A alma está destinado a morrer uma só vez. Por isso que a doutrina do karma, a doutrina do samsara, a doutrina da reencarnação não tem fundamento bíblico. A alma está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que acontecerá de vida da gente pós-morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo, Hebreus 9:27. Aí esse juízo é imediato. Esse juízo é imediato. Eu já expliquei usando uma caneta esferográfica, estou até com uma aqui, acho que eu estou com mais. Deixa eu ver se a outra, o tubinho está vazio. Eu até fiquei de andar com uma com um tubinho vazio para exemplar maior. Pronto, eu vou usar essa aqui, que já tirei. Aqui, ó. Aqui está esse acrílicozinho, para quem está no Face e no Instagram e no YouTube. O acrílico mais rígido é o nosso corpo, eu digo. Esse tubinho que tem a tinta, cada parte da cadeira deve ter um nome, né? Qualquer dia desse eu vou investigar. Se alguém investigar, ele manda para mim no zap. Como se chama cada parte da caneta. Esse tubinho que tem a tinta, digamos que seja o nosso espírito, e a tinta em si seja a presença de Deus, que é o que dá vida a nós, de fato, né? Aí, ó, o tubinho da tinta dentro do acrílico, que simbolizando aqui no meu exemplo o corpo, ó, tá com tinta, tá com a presença de Deus. Digamos que sem tinta seja sem a presença de Deus. Sai do jeito que estiver dentro do tubinho. O nosso espírito sairá do corpo do jeito que estiver dentro do corpo. Então, o juízo é essa definição. Se estiver com Deus, segue com Deus. Se estiver sem Deus, segue sem Deus. Seguir com Deus é dormir no Senhor. Seguir com Deus é o paraíso de Lucas 16. De Lucas capítulo 16.
seguir sem Deus é pro Hades, segundo a parábola do rico e Lázaro. Parábola feita por Jesus. Você sabe que a parábola era uma forma didática de Jesus ensinar. É usar uma figura de linguagem. A parábola, ela tem personagens que são fictícios. E a ideia é usar de uma verdade misturada com a simbologia, de uma simbologia misturada com a verdade, para poder exatamente fazer a verdade ser entendida. Fazer a verdade ser entendida. Depois disso, dessa nossa partida para a eternidade, haverá um momento em que haverá a ressurreição. A primeira ressurreição, ela se dará com a vinda de Jesus Cristo. A primeira ressurreição se dará com a vinda de Jesus. Por isso que João, escrevendo em Apocalipse, ele diz que cuidemos de participar da primeira ressurreição. Por quê? Porque os primeiros a ressuscitarem, né, ou a primeira ressurreição será para os que serão arrebatados. Os primeiros a ressuscitarem serão os que serão arrebatados. Jesus vem, e aí os que dormiram em Cristo, louvado seja Deus, ressuscitarão primeiro, depois os vivos, subiremos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Você sabia disso? Tem muita gente que não sabe disso. Essa será a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição para o juízo final. Por isso que Apocalipse 20, verso 6 diz que bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição ela será para juízo final. Exatamente para os que não forem achados escritos no livro da vida e serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11 ao versículo de número 15. Pronto. Só vai voltar para uma dessas duas situações. Depois que morrer, só vai voltar para uma dessas duas situações. Ou para o paraíso, para o céu, ou para o céu, que já está no paraíso, se tiver em Cristo, tiver morrido em Cristo, quem morreu em Cristo. Ou só voltará para o juízo final e será para a condenação eterna, para o lago de fogo eterno. É o que a Bíblia diz. E ser cristão é ir pela Bíblia. E ser cristão é ir pela Bíblia. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E aí Pedro, muito convicto disso, ele diz que cuidaria
de estar lembrando aos irmãos, porque deixaria registrado isso. Para os irmãos estarem lendo, para os irmãos estarem ruminando, para os irmãos estarem fazendo esse movimento reminiscente. Eu falei na abordagem anterior, estarem fazendo esse movimento cíclico, estar voltando à Escritura. Porque somos fadados ao esquecimento, não é? Principalmente em um momento de estresse, em momento de apavoramento, de desespero, a gente esquece aproximadamente 80% daquilo que a gente tem conhecimento, só fica 20%. Fica pouco demais para poder se resivenciar-se, tá? Que vem de resiliência. Fica muito pouco para tomar atitude correta. É como um piloto que não tem visibilidade de por onde está voando e da altura que está do teto solar, que são aquelas nuvens que encobrem o piloto do que tem embaixo na terra. Numa tempestade e só também ali sem a visibilidade de aparelhos, né? Quando a aeronave entra em colapso elétrico, e aí ele não tem visibilidade de aparelho e nem visibilidade externa, o desespero é grande, e por isso que acontece, que não é com muita frequência, mas já existem muitos acidentes aéreos, por conta exatamente de ser muito rápidos, né? O movimento da aeronave, e aí temos os casos de colisão em montanhas, de queda de aeronaves, enfim. Porque mesmo sendo muito treinado, mesmo tendo muita experiência, o pânico toma conta, o desespero toma conta, o cabo esquece o que tem que fazer. Não é diferente do ser humano em outros momentos. Não é diferente do ser humano em outros momentos. A pessoa que está se afogando, ela começa a se debater, e isso não ajuda ela em nada. Isso só faz piorar a situação. Principalmente se alguém for salvar. De tanto ela estar se debatendo, aí o socorrista, o salva-vida, né, vai para salvar, aí às vezes acaba sendo agredido, o cotovelo do que está se afogando bate no rosto da pessoa, a pessoa acaba se machucando e, dependendo da pancada, até desmaia, aí morre os dois. Porque o outro, de repente, esqueceu também de ir por trás, de ir distante, e de ir por trás para fazer a contenção, para poder salvar. Acaba acontecendo essas coisas. A exemplo de nós, que não devemos tomar atitudes em momentos de apavoramento. Mas não é fácil ter controle, não é? Não é fácil, né, irmãos, ter controle. Não é fácil. Por isso que é importante, para que esse controle exista, a probabilidade dele existir maior, que nós estejamos em constante treinamento, que nós estejamos em constante
atualização de conhecimento. Isso para quem é socorrista, isso para quem é profissional de seja lá qual for a área. Isso é para quem é cristão. Isso para quem quer se dar bem em momentos de adversidades. Porque os momentos de adversidades, nem precisa dizer isso, né, irmão? Eles vêm. Jesus disse: no mundo tereis aflições. São esses momentos de adversidade. E se você for agir pelo impulso, nesses momentos o que está ruim vai ficar pior. Se você agir pelos impulsos, ou pelo impulso, o que está ruim vai ficar pior. Por isso que é importante o que Pedro disse no final da sua epístola anterior: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu acho interessante também nesta leitura observar que Pedro volta a pontuar princípios que ele diz servir, aleluia, para que nós tenhamos qualidade de vida cristã, tenhamos qualidade de vida espiritual, tenhamos qualidade de vida existencial. Ele manda que nós nos exercitemos na piedade, no amor fraterno, para que exatamente observe versículo de número acompanha aqui comigo, versículo de número 3 em diante, né? Mas eu quero levar vocês para o que ele diz, servir à observância desses princípios. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Versículo 10. A prática da piedade, do amor fraternal, a prática da temperança. Temperança é domínio próprio, né? Da paciência, faz com que nós nunca jamais tropecemos. O tropeçar aqui não é uma simples falha. O tropeçar aqui não é um simples deslize. Ele se refere ao não cair mesmo, né? Porque tem aquele tropeço que você sai, né, quase quebrando a cara no chão, você sai patinando assim. E tem aquele que você tropeça e puf, cai mesmo. Aqui é queda fatal. Aqui é queda fatal. Porque em outro momento, eu não estou lembrando agora a referência, mas em outro momento a gente percebe que, eu acredito que é o próprio Pedro que ele diz
que esse movimento da gente, ele volta como um bumerangue. É que eu não estou lembrando agora a referência, mas o texto quer dizer exatamente isso, que quando você faz o bem às pessoas, você não deve esperar delas o bem. Isso é que Jesus quem diz lá em Mateus capítulo 6 e 7. Você não deve esperar das pessoas o bem. Mas por fazer o bem, Deus, que é justo, Ele não lhe deixa sem recompensa. Deus não lhe deixa sem recompensa. Aí, aquele bem que você faz às pessoas, Deus retribui a você. Pronto, deixa, já que eu não estou lembrando essa fala de Pedro, o texto ou é de Paulo, deixa eu voltar então a uma fala de Jesus lá em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, que fala de perdão. Quando perdoamos, somos perdoados por Deus. Jesus disse que se não perdoarmos aos homens suas ofensas, tampouco o Pai Celestial nos perdoará as nossas ofensas. Pronto, é a partir desse princípio bumerangue que Paulo, Pedro, ele fala isso que eu acabei de dizer e não estou lembrando agora a referência. E quando você faz este gesto, este movimento de benefício, de perdão, de caridade, de assistência para as pessoas, isso volta para você da parte de Deus. Isso volta para você da parte de Deus. Aí é quando você não cai, no sentido de você não ficar sem a intervenção de Deus, no sentido de você não ficar sem a provisão de Deus. Isso em aspectos existenciais, e a gente percebe por essa palavra de Jesus em Mateus 6, 14 e 15, em aspectos espirituais. Em outras palavras, Jesus disse: o que fizerdes a um desses pequenos, fazeis a mim. É daí que eles tiram, ou é Paulo, é Pedro, eles tiram essa lição, a partir exatamente do mestre, do Rabi da Galileia, a partir de Jesus. A partir de Jesus. Do ensino de Jesus, da prática de Jesus. Hã? E aí Pedro diz que aquele em quem não está essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados, seus antigos pecados. E ao contrário desses, o fazer essas coisas, que coisas? A temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal. Fazendo essas coisas, você se mantém cada vez mais firme na sua salvação. Diga-se de passagem que tanto uma como outra, né? Se fazendo você se manter firme, e é por se manter firme que você faz. É um loop. É um movimento autorreverso. Aí eu me lembro das palavras de Jesus: quem é santo se santifique ainda. Quem é sujo se suja. Quem é santo se santifica.
Porque quem é convertido se incomoda com o pecado. Quem é nascido de novo se incomoda quando sabe não está agradando a Deus. Quem é cristão, quem nasceu de novo, se incomoda por saber que está indo na contramão, está se desviando, está saindo da rota, da espiritualidade, do céu, da relação com Deus. Isto é quem é santo se santifique. Porque o sujo, a tendência dele é se sujar, e ele não se incomoda. Você acha que o porco, por exemplo, ele gosta de estar limpo? Não. Por mais que o bichinho seja criado, tem gente que cria porco, né? Como se fosse gato, cachorro. É bem assim, né? E eu já vi tanto porco engraçado. Tem os porcos famosos, né? O pessoal veste o porquinho, tá, aquela coisa. Mas solta ele perto de uma poça de lama. Solta ele perto de uma poça de lama, ele vai correr para a lama. Ele vai correr para a sujeira. É da natureza dele. É da natureza dele. Já o gatinho não pode ter uma sujeira que fica se lambendo, né? Tomando banho direto. Os gatos, o bichinho mais limpinho. Então, quem é sujo, suja-se mais. Quem é santo, se santifica mais. É isso que o apóstolo Pedro está se atendo em dizer aos cristãos. É importante atentar para isto. Não significa com isso que a pessoa está destinada a perdição. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando aqui de predestinação fatalista. Porque se a pessoa, falando de ser humano, né, ele se converte e nasce de novo, aí recebe a presença de Deus. Eu já expliquei que nascer de novo é a fusão do Espírito Santo com o nosso espírito, a partir da conversão, que é a mudança, e a atitude da pessoa, a decisão da pessoa de viver o Evangelho, viver a palavra. Jesus disse, quem me ama guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Então, a partir da conversão, a pessoa resolve viver a sua vida à luz do Evangelho de Jesus, das normas. A palavra Evangelho significa norma, regra, doutrina, princípios, valores. Aí a pessoa passa agora, porque a pessoa pode se converter e não nascer de novo. Converter é mudança, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de se prostituir, deixar de se drogar, deixar de botar a mão no que é dos outros, né? De furtar, de roubar, de assaltar, de matar, enfim. Só pode deixar. Você pode deixar. Mudou, se converteu. Nascer de novo é outros detalhes. São outros detalhes. Quer dizer, são outros 500. Né? Nascer de novo é algo mais fino. É a decisão só que o novo nascimento acontece a partir dessa decisão. Eu mudei, mas agora eu quero me moldar à luz do Evangelho de Jesus. Aí, a partir dessa decisão, o Espírito Santo se une ao espírito da pessoa. Agora a pessoa tem a natureza espiritual. Agora a pessoa tem a natureza divina. Agora a pessoa tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo conduz, ele é santo porque ele conduz a santidade. O conduzir a santidade é fazer a pessoa se purificar dos pecados pela confissão e fazer a pessoa se distanciar-se do pecado pela palavra. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o Espírito que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, então ele faz com que nós... Eu expliquei sobre santificação lá na epístola de Tiago.
Você tem aqui no Instagram da Rádio Tamandaré, tem no Facebook Acorda a Bênção, que dura 30 dias, mas tem no canal YouTube Acorda a Bênção. A abordagem de Hebreus, Tiago, tudinho aí vocês têm. Não é? Aí a pessoa agora recebeu o Espírito Santo, agora tem a natureza divina. Ele não só tem a natureza humana, ele só tem a natureza divina, que deve estar sendo nutrida, que deve estar sendo alimentada com oração, com leitura de Bíblia, com a prática da devoção. A leitura da Bíblia, a oração já são integrantes da devoção. Aí tem o louvor a Deus, tem a participação em cultos, está cultuando ao Senhor, aí envolve a adoração. Você pode fazer isso em casa, pode, mas congregar é um princípio bíblico e você não pode deixar de congregar. Amém? Eu estou tentando salvar aqui um equipamento, mas o outro fica comprometido. Enfim, você que está no Instagram, talvez a gente perca o contato, não sei, vou tentar salvar aqui. Pois bem, louvado seja Deus. Você tem a natureza divina, não é? Você tem a natureza divina, mas deve estar nutrindo ela a partir exatamente de oração, de devoção, de envolvimento. Aleluia, glória a Deus. Consegui salvar o equipamento aqui do Instagram, ele ia descarregar. Envolvimento na obra. Envolvimento na obra. Louvado seja o nome de Jesus. Está envolvido na obra de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. E poder estar tendo esse movimento com o próximo. Isso vai gerar em você, meu irmão, minha irmã, vai gerar em você, ouvinte da palavra de Deus, vida. É o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Vai ajudar você, aleluia, a se manter na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E para terminarmos esta abordagem, Pedro manda que atentemos para esta palavra, porque esta palavra, ela não é humana, não é dele. E esta palavra não só fora ministrada por ele, mas homens santos de Deus têm ministrado esta verdade. Amém? É o que ele diz no versículo 20. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Se esta palavra mexeu com você, se esta palavra gerou consolo, edificação, o que você ouviu, aí já não foi a voz de Amaro Correia. O que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.